Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E hoje nós vamos falar sobre a saúde mental do homem. E antes de iniciar esse bate-papo com vocês, vou me apresentar novamente para que vocês possam entender um pouco da minha trajetória e por que também é importante a gente estar abordando esse assunto. Bom, meu nome é Marcelo Aguilera, sou psicólogo clínico especializado no trabalho com homens, tenho esse foco mais específico na clínica. Sou doutorando no Instituto de Psicologia da USP, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, formado na Universidade Federal Fluminense e Universidade do Algarve, em Portugal. Professor universitário na Faculdade Unileia. E, tendo em vista esse meu trabalho mais específico com homens, é importante a gente construir essa discussão porque existe uma resistência maior no público masculino quando a gente fala sobre autocuidado. E nesse sentido, vou contextualizar alguns pontos que a gente vai abordar hoje para que vocês possam entender o quão fundamental a gente está construindo essa discussão. Por que é importante falar sobre os homens? É o primeiro ponto que a gente vai trazer. Qual que é a necessidade de entender o que você aprendeu sobre ser homem para construir um novo percurso? Posteriormente, vou trazer também um conceito, a caixa dos homens, para que vocês possam compreender a necessidade de quebrar algumas barreiras, desmistificar algumas coisas. Vou contextualizar também alguns dados importantes que reforçam a importância dessa discussão. E, por fim, vou trazer dicas para que você, homem, possa estar mais em dia com você. Bom, vou iniciar esse bate-papo hoje trazendo o porquê que é importante a gente estar abordando essa temática da saúde mental do homem. A gente precisa bater mais nessa tecla de conversar mais sobre saúde mental do homem, porque nós homens, geralmente, quando temos uma ferida física, por exemplo, eu chamo Marcelo, estou lá jogando bola, vou dar um chute, senti meu joelho. Senti meu joelho, posteriormente eu vou cuidar dessa ferida física, eu vou ter um cuidado maior em relação ao que houve ali naquele momento, se necessário, fazer uma cirurgia, passar por um ortopedista. Posteriormente, vou também fazer um processo de recuperação com fisioterapeuta. Se necessário também, vou fazer um processo de fortalecimento muscular numa academia. Ou seja, eu vou cuidar daquela ferida física aparente. Eu vou buscar estar em dia comigo mesmo em relação àquilo que me machucou, para que aquilo venha cicatrizar e deixe de ser um incômodo para mim. Agora, quando a gente fala de saúde emocional, muitos de nós homens não temos o mesmo cuidado em relação às feridas emocionais. A gente muitas vezes acaba negligenciando, acaba achando que dá conta de tudo, segue em frente sem pedir ajuda, e por isso a necessidade desse diálogo. Não adianta a gente estar com a carcaça em dia se internamente a gente está todo destruído. Com os nossos traumas, com as nossas inseguranças, com as nossas angústias, com o relacionamento não caminhando muito bem, pelo contrário, caminhando muito mal, não construindo um diálogo saudável com os filhos, não tendo uma troca bacana com eles, tendo muitas amarguras em relação aos familiares, em relação aos pais ou irmãos, não tendo espaço para fomentar a rede de apoio, extremamente desgastado no trabalho. São alguns exemplos, tá, gente? De coisas que muitas vezes a gente não quer olhar, não quer cuidar, não quer trabalhar, no que diz respeito a feridas emocionais que nos impedem de ter uma vida mais leve, mais tranquila, enquanto homem. E nesse sentido eu quero que você, homem, reflita.
aí no seu íntimo. O que você aprendeu sobre ser homem? Porque, bom, penso eu que muitos de nós homens, né, crescemos com aquela ideia de que homem não chora, homem não sente dor, homem não sente. E a gente precisa trazer essa percepção para problematizar isso, porque homem não só pode chorar, como deve botar para fora o choro contido. Homem não só sente dor, como deve abrir espaço para poder vivenciar aquilo de uma forma em que ele possa ressignificar aquela dor. E eu não estou falando de dor física, não. Porque, às vezes, nós homens passamos por um processo de luto, onde a gente perde o pai, perde a mãe, ou então, revertendo o ciclo da vida, perde um filho. E às vezes nós homens não abrimos espaço para sentir aquilo, né? A gente tem que ser fortaleza para a irmã, ou a gente tem que ser fortaleza para a esposa, e a gente esquece de vivenciar aquela dor também. Quando na verdade a gente também está muito machucado. Não tem problema a gente acolher, tá, gente? Pelo contrário, a gente precisa acolher o outro. Mas a gente também tem que se acolher. Temos que também ter espaço para vivenciar as nossas dores. E o homem não sente. Ah, se você demonstrar muito, você está sendo fraco, cara. Ah, se você demonstrar muito, aí não é muito legal, você vai perder ela. O que a gente faz com a gente? A gente coloca uma barreira para amar genuinamente. Para viver o que a vida tem de mais bonito, cara. E a gente precisa bater nessa tecla. Porque muitas vezes o que a gente aprendeu sobre ser homem é o que está fazendo que a gente não fique em dia com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. E a gente precisa repensar isso, tá? Para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. Com certeza, tá? Mas não só por eles. Principalmente, em primeiro lugar, por nós mesmos. E o que é a tal da caixa dos homens? A caixa dos homens nada mais é do que um manual de como agir, de como se portar, de como sentir. Um manual que é replicado por muitos de nós homens e que qualquer coisa que foge da regra, a gente repele. A gente não pensa em replicar. Só que esse manual enrijece a gente de uma tal forma que a gente não abre espaço para ser quem a gente gostaria de ser, cara. E a gente precisa problematizar isso. Porque tem um dado que contrasta com essa questão, que é o seguinte. Pessoal, muita atenção, tá? Esse é um dado da ONU Mulheres, uma pesquisa que foi feita pela ONU. 54% dos homens gostariam de ter a possibilidade de explorar hobbies ou opções de carreiras pouco usuais sem serem julgados como frouxos. Ou seja, é pensar que mais da metade dos homens estão vivendo uma vida que não faz sentido para eles. Ah, eu não vou jogar vôlei, não. Vôlei é coisa de mulher. Eu vou fazer luta. Luta é coisa de homem. E aí quando você vê, você está frustrado. Ah, eu não vou ser enfermeiro, não. Enfermeiro? Coisa de mulher.
Eu vou ser engenheiro. Engenheiro é coisa de homem. Ah, eu não... Esse negócio de arte não é coisa para mim, não. Isso daí é coisa de mulher. Eu vou tomar cerveja no bar. Isso sim é coisa de homem. E quando a gente vê, a gente está vivendo uma vida extremamente frustrante que não faz sentido para nós. Então, assim, a gente precisa bater nessa tecla, colocar o dedo na ferida, para que você, homem, repense as suas possibilidades, aquilo que você tem construído hoje, para que você traga uma vida que faz sentido para você. Porque senão a gente vive a vida alheia, tá? A gente vive a vida do outro. E se a gente vive a vida do outro, se a gente vive a vida alheia, a gente deixa de viver a vida que faz sentido para nós. A gente está sendo o homem do manual, e não o homem que a gente gostaria de ser. E isso reverbera também nas relações que a gente constrói com os nossos amigos, tá, gente? Com a nossa rede de apoio. 56,5% dos homens gostariam de ter uma relação mais íntima com os amigos, sem serem julgados. E esse é um dado da ONU Mulheres também, da pesquisa realizada pela ONU, que elucida a seguinte questão, que mais da metade dos homens não está construindo uma rede de apoio saudável, efetiva, construtiva, sólida no que diz respeito a contar de fato com os amigos. A maioria de nós só está jogando conversa fora. E não que não é importante jogar conversa fora, tá? Jogar conversa fora é fundamental, é bacana. Mas não é só isso. A gente precisa também abrir espaço para chegar e falar, putz, cara, estou passando por uma barra lá no meu relacionamento. Poxa, você tem 20 anos de casado com a sua esposa, né? E é um relacionamento que eu vejo assim que é tão bacana. Poxa, muito provavelmente vocês já passaram por isso. Quando você passou por isso naquela época, como é que você chegou para conversar sobre isso? Porque a gente está tentando de algumas formas e não está funcionando, cara. Olha, cara, deixa eu te falar uma coisa. Minha filha está passando por aquela fase da adolescência agora, e eu não estou sabendo conversar com ela sobre uma questão um pouco delicada. E, poxa, você tem 2 filhas lindas, enfim, mulheres que já casaram, já construíram sua própria trajetória. Quando você teve essa situação, teve que se deparar com isso, como é que você conversou com ela? Porque isso está atrapalhando a relação que eu construo com a minha filha. Poxa, bom, eu sei que sua área que você trabalha é totalmente diferente, tá? Mas eu estou com um projeto grande lá na empresa, eu estou com uma responsabilidade enorme. Eu sei que você não entende nada disso que eu estou falando, mas olha, só de falar isso para você, eu já estou um pouco mais leve. Entende, gente? As possibilidades que a gente pode construir enquanto homem, para construir essas relações, para construir isso de uma maneira mais sólida, mais efetiva, mais construtiva para nós, porque a gente precisa parar de conversar somente sobre futebol no churrasco com os amigos, tá? A gente também precisa falar sobre nós. Sobre as nossas questões. Para poder não só ajudar, mas também ser ajudado no nosso percurso. Porque ninguém é homem bastante para enfrentar tudo sozinho. Ninguém aguenta o tranco, tá? E, para além disso, eu gostaria de trazer um outro dado aqui, que reforça tudo isso que eu estou conversando com vocês, que diz o seguinte, esses dados são do Instituto PDH, uma pesquisa que foi realizada com homens, que 72% dos homens concordam totalmente ou em parte que, como menino, não foram ensinados a demonstrar fraqueza.
Ou seja, há uma cultura do medo de ter medo. E que impede a gente de buscar ajuda, de contar mais com o outro. Cara, não tem problema. Você assumir uma responsabilidade enorme e você ter um pouco de receio ali se você vai dar conta, e você contar com outras pessoas naquele percurso, para de fato você conseguir dar conta. Não tem problema você ter medo da paternidade. É normal. Não tem problema você ter medo do novo, de uma descoberta, de uma possibilidade. E contar com outras pessoas para fazer com que você consiga elaborar isso no seu caminho de uma maneira mais significativa para você. Não tem problema você ter medo de errar, porque todos nós somos errantes, tá? E a gente precisa colocar isso para discussão. A gente está colocando um peso enorme nas nossas costas, sem necessidade. E com esse peso todo, na hora que a gente cair, a gente não consegue se levantar. E, para além desse ponto, tem um outro dado dessa mesma pesquisa realizada pelo Instituto PDH, que diz o seguinte: 40% dos homens se sentem solitários sempre ou muitas vezes. É pensar que quase metade dos homens se sentem sozinhos, cara. Ou seja, aquela galera toda reunida depois do futebolzinho ali, fazendo um churrasco, assando uma carne, assistindo o jogo. Não tem ninguém que você está contando. Não tem ninguém que te faz pertencer. Não tem ninguém que você pode trocar uma ideia, conversar, pedir uma ajuda. Difícil, hein? Por isso que eu estou trazendo isso para a gente poder pensar juntos. Para que de fato você possa construir elos mais sólidos. Para que de fato você possa contar mais com o outro. E não tentar encarar tudo sozinho. Porque o que acontece muitas das vezes? Eu dou conta, eu encaro tudo sozinho, eu sou super-homem. Aí vai lá, desconta na esposa. Eu dou conta, eu encaro tudo sozinho, eu sou super-homem, vai lá, desconta no filho. Eu dou conta, eu sou homem, encaro tudo sozinho, aí vai lá, tira a própria vida. Não dá, né, gente? E isso contrasta com outro dado, tá, gente? Do Ministério da Saúde. Os homens se suicidam quase 4 vezes mais do que as mulheres no Brasil. Não preciso falar mais nada, né? Porque, bom, dado triste, mas que faz a gente repensar como que a gente tem vivido enquanto homem. Como que a gente tem vivido, não só enquanto homem, enquanto ser humano. Nas relações que a gente tem construído com os outros, mas principalmente com nós mesmos. Porque a gente pode pedir ajuda, tá? Não só pode, como deve. A gente precisa colocar a mão na consciência e, se necessário, buscar a ajuda de um psicólogo, fazer uma terapia, para que a gente possa estar mais em dia com o nosso autocuidado, com a nossa saúde mental. Por fim, como que nós homens podemos construir uma masculinidade mais saudável, ter uma vida mais inteira com nós mesmos, mais íntima com nós mesmos, uma relação mais construtiva para a nossa vida? Melhorando a comunicação, tanto com a esposa, tanto com os filhos, enfim, com o marido também, enfim, independente da sua vivência, enfim. A gente precisa trazer esse entendimento. Porque comunicação
É um dos pilares para que a gente possa resolver nossos problemas. E por que essa questão da comunicação é importante? Porque não é sua esposa contra você, não é seu filho contra você, não é uma disputa. É um pelo outro. Aqui está o problema. É você juntar com ela para lidar com ele, para poder resolver essa questão. E não um contra o outro, porque daí o problema ganha. E a gente precisa trazer esse entendimento para a nossa vida. A disputa não sou eu contra a minha parceira. A disputa é nós dois contra aquele problema. E como que nós dois vamos vencer o problema? Diálogo, respeito, compreensão. Para além disso, para além da comunicação, outro ponto que vale a pena a gente considerar, a gente precisa se cuidar. A gente precisa estar em dia com nós mesmos. Ter os nossos momentos de se agradar, de construir uma relação mais bacana no que diz respeito ao nosso amor próprio, para desacelerar um pouco do trabalho, estar em dia com a nossa saúde mental, se necessário, como falei anteriormente, buscar a ajuda de um psicólogo. A alimentação, saúde física também são pontos que a gente precisa também estar em dia. Saúde espiritual, se você tiver alguma crença, enfim, é importante também você estar trabalhando isso. Então, assim, são coisas que também a gente não pode abrir mão na nossa trajetória enquanto homem. Para além disso, gente, o que mais? Ser mais participativo. Poxa, a gente vive numa sociedade em que, hoje em dia, não é só o homem que trabalha. Sua esposa também trabalha. Muitas vezes, tanto quanto você. E a gente precisa equilibrar essa questão também, para que não tenha sobrecarga em nenhum dos lados. E a gente precisa também bater o dedo nessa tecla. Se você tem filhos, mais ainda. A gente precisa também ponderar essa questão para poder equilibrar esse percurso. Outra coisa também que vale a pena a gente colocar para a gente poder estar mais em dia com nós mesmos. Rede de apoio. Que foi o que eu falei para vocês em relação à questão de podermos construir trocas mais íntimas com os nossos amigos. Como falei, é fundamental falarmos mais sobre nós. Dessa forma a gente pode quebrar um ciclo, tá? E por fim, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as próximas gerações, se lá atrás a gente aprendeu na base da porrada, a gente não precisa replicar isso, tá? A gente pode construir um caminho de afeto, de amor. Nós não somos menos homens se a gente sentir, se a gente amar, se a gente, de fato, poder construir uma trajetória diferente daquilo que muitas vezes a gente aprendeu lá atrás. A gente pode e deve trazer novas possibilidades para a nossa trajetória, principalmente com os filhos, um caminho de amor, um caminho de diálogo, um caminho de afeto, e não de repressão, e não de porrada, e não de xingamento, ou às vezes de silêncio, tá? Porque às vezes o não diálogo permeia muitos lares. E a gente precisa levar isso em consideração. Bom, por fim, para fechar esse nosso encontro de hoje, eu queria compartilhar uma frase de uma banda que eu escutei muito na minha infância, que é do Charlie Brown Jr., que diz o seguinte: viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. E nós, homens, podemos também ser pilares de amor, tá? Mesmo que esse amor esteja escondidinho aí por conta daquilo que você aprendeu no seu passado.
Mas a gente pode construir isso com nós mesmos, com as outras pessoas e com o futuro, mudando os dados que eu trouxe para vocês hoje, com novas perspectivas, novas possibilidades para a nossa vida. E não só sobre amor, tá, gente? Sobre sentir, tá? Se até Jesus chorou, quem somos nós que não podemos chorar? Quem somos nós que não podemos sentir e amar? E finalizando com uma história, que eu acho que é bacana aqui, uma página da minha vida, trazer para vocês. Às vezes a gente leva algumas mágoas, às vezes a gente leva alguns rancores, e isso muitas vezes nos impedem de estar em dia com a nossa saúde mental. Uma das coisas que eu mais trabalhei com meu psicólogo, Guilherme, o Guilherme teve um percurso muito bacana comigo, foi o fato da minha mãe ter me criado solo. E eu nunca tive uma presença do meu pai na minha vida. Mas eu tive que trabalhar muito essa questão do perdão para a gente também poder viver algo diferente, viver algo novo. E teve duas movimentações que foram muito marcantes na minha vida, em relação à troca com meu pai, que eu acho que vale a pena trazer aqui para você poder pensar que a gente sempre pode construir algo diferente, seja com o nosso pai, seja com a nossa mãe, até mesmo com os nossos filhos. Há 3 anos atrás, o meu pai foi conhecer minha esposa, Júlia. Na minha época, ela era minha namorada. E foi uma movimentação de um dia onde a Júlia ficou comandando a churrasqueira e a gente colocou uma conversa de uma vida em dia. Uma conversa que só foi possível muito por conta daquilo que eu trabalhei na terapia. E que foi um momento muito significativo, muito importante para mim. A partir da perspectiva que sim, podemos construir algo novo. Podemos construir algo diferente daquilo que já foi um dia no passado. E, posteriormente, ele esteve presente no nosso casamento. E assim, gente, disparado, ele foi o convidado que mais usufruiu daquele dia. Não foi algo que só eu e a Júlia notamos. Muitos dos convidados vieram comentar isso com a gente, o quanto que foi significativo para ele. E para nós também, o que aquilo representou. Então, a gente sempre pode construir algo novo, sempre pode construir algo diferente, tá, gente? Quando a gente fala de família, a gente não está falando da família perfeita, da família que a gente vê nos filmes. A gente está falando de família que muitas vezes tem conflitos, tem questões, tem mágoa, tem rancor, tem dificuldades. E se o perdão não está presente na nossa vida, que é um exercício difícil, mas possível, a gente restringe muitas possibilidades. Então que você leve isso adiante, você homem, que você possa estar mais em dia com você, com a sua saúde mental, mas que você deixe a resistência de lado, não só para pedir ajuda, mas para sentir, para perdoar e, principalmente, amar. Muito obrigado.